Em mais uns 6 meses, lapidadinho, você já pode estar com confiança naquele piloto. Bacana. Em menos 6 meses, você não tem confiança. Olá pessoal, o Agroinfluencer 7 hoje está aqui com um grande parceiro, o Jason. Obrigado, Jason, por nos receber. Obrigado. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante no agronegócio, que é a questão de aplicação. Aí o Jason vai falar com mais propriedade e a gente vai tirar todas as curiosidades. Ô Jason, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse a formação, como surgiu a empresa. Me chamo Jason, sou sócio proprietário da GR Agro. Tá? Sou formado em engenheiro agrônomo, me formei em 2017 em São José do Rio Preto, na Unorp. Hoje a GR Agro ela não tem só atividade de drone, né? Tá aqui para falar dessa inovação aí do mercado. Ela nasceu em 2021, no meio da pandemia. A gente começou do zero, sem nenhum cliente. A gente trabalhou por um ano e meio, no percurso de um ano e meio, captamos aí uma carteira de 400 clientes na região de Votuporanga. E aí fomos trabalhando durante esse ano e meio, e onde que surgiu as demandas. Foi saindo nas internet, drone, né, tecnologia. E como eu já vinha de antes de CLT, né, com aplicação de herbicida, Uniport, a barra total de trator, eu falei, peraí, então a gente vai aumentar a empresa em algum segmento que seja do agro, né, que é o ramo que a gente está hoje, né, até hoje, e que eu venho desde quando estava meu pai na propriedade. Então, fomos estudando por uns 6 meses, estudando a questão de drone, valores, estrutura, onde trabalhar, o que fazer. E aí compramos um equipamento, né? Fizemos treinamento e começou com um drone, entendeu? Um só. Aí fomos prestando serviço para fornecedor, para cliente meu, cliente pequeno, e a demanda foi aumentando. Aí eu falei, cara, acho que a logística é muito cara hoje. Você ficar fazendo faz 5 hectares, faz 10, faz 5, então assim, ficou muito caro. Então, né, buscou parceiros maiores, né? Que hoje a gente tem contratos, né, com parceiros, e aí a empresa foi aumentando funcionário. Então assim, de 1 foi para 2, 3, hoje a gente está aí com 6 equipamentos rodando, né? Tem aí uma média de 15 a 16 funcionários a empresa. Então assim, não é só lá na aplicação, né? Eu tenho os funcionários do escritório, da parte bancária, e tem a parte da lavoura, que é a aplicação de drone. Aí tem o setor de mapeamento, tem o setor de pulverização, então assim, envolve muita gente nesse mercado. E hoje você tem em torno de quantos funcionários no total? Uns 15 a 16, conta comigo 16. Show. E tem um potencial de fazer quantos hectares de aplicação, assim, mais ou menos? Hoje uma média de aplicação de 6 a 7 mil hectares por mês. Por mês. Independente do tipo da aplicação. Aí vai, assim, tem a catação e tem a área total, né? Então assim, vamos falar só em área total, catação são mais períodos, né? Em área total, hoje a gente faz aí uma média de 6 a 7 mil. Né? Essa é uma meta que a gente tem, né, na empresa. Tem mês que faz um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai muito do período, né? Fator climático. Essa época agora tá ventando muito, não trabalha de dia. Então tem outra época que tá chovendo, tem muito orvalho, você não trabalha à noite. Então as janelas de aplicação são muito curtas. Bacana. Então você sacrifica muito a operação. E as opções que você tem de aplicação hoje? Maturador, broca? Hoje nós trabalhamos com bastante, assim, é um leque, né? Então é por estágio, né? É por estágio, por time da aplicação. Você começa aí com foliar, né? Aplica foliar, já inserindo já a aplicação de inseticida, né? Que é a broca. Aí depois você vai para o maturador, a gente já faz dessecação também. Talvez no decorrer do mês ele está fazendo um maturador, surge áreas de dessecação, faz dessecação, né? Aí faz a catação de erva daninha de folha larga, já a mamona, a mucuna faz também. Então assim, faz bastante aplicação dentro da usina. Muito bom. Então nós vamos conhecer tudo na prática. Vai conhecer daqui a pouquinho na prática. E hoje a empresa já tem 3 anos de aplicação, né, com drone, e a gente veio funilando. A gente veio buscando um profissional no mercado com bastante técnica. Os pilotos que a gente tem hoje, já passou vários na empresa. Então, para ficar os que está hoje, passou muita gente. A gente foi selecionando os melhores. Hoje, os meus pilotos, todos eles têm CAR, né? Que é o certificado que exige. Não só os pilotos, como os auxiliares também têm. E o ano passado, quando parou a entre safra, nós fez uma semana acadêmica. Nós foi lá e contratou bombeiro para fazer palestra de incêndio. Naquela época estava com muito incêndio. Técnico de segurança para falar de EPI. Pessoal que faz aplicação de tecnologia para falar de gota, de mistura de calda. Então, assim,
o que a gente consegue fornecer são esses treinamentos. A NR31, todo ano a gente fornece também. A NR35 a gente fornece, né? Faz no Senar lá, faz as aulas e leva eles lá. Questão de altura que eles trabalham. E o pessoal hoje vem aderindo muito, vem acostumando com a prática, né? E hoje drone é prática, não é só falar, eu tenho um drone, vou pôr numa picape e vou pulverizar. Tem muito problema no dia a dia. E a gente sabe que tem uma curva de aprendizado. Hoje, quando você contrata uma pessoa, mesmo com o treinamento, que nem você falou, a prática do dia a dia, você estima mais ou menos ficar um piloto excelente. Quantos meses, mais ou menos? Quando chega aqui, a gente dá muita oportunidade na empresa. A maioria dos pilotos, hoje que está aqui, entram como auxiliares, né? Então, assim, sai um piloto, você tem um auxiliar que está te destacando, você já sobe ele. Aí a gente põe ele para fazer o curso CAR, fazer todos os treinamentos. E aí nós temos um encarregado que ele não tá ausente agora, está de férias, e ele fica 15 dias com esse menino treinando a campo. Não só lá no CAR, porque lá eles ensinam bastante coisa, mas muita teoria. Aí faz um curso de drone, mas o que vem pra prática é igual a faculdade. Sai com o papel, mas não sai sabendo nada. Mas hoje, para um piloto ficar bom, vai mais de um ano. O piloto fala, não, eu sou... E assim, não tem piloto que bate no peito e fala que é bom. Eu nunca derrubei um drone, nunca fiz isso. Cara, uma hora acontece. Show. Mas uns 6 meses, lapidadinho, você já pode estar com confiança naquele piloto. Bacana. Menos de 6 meses, você não tem confiança. E assim, para efeito até de conhecimento, para montar uma estrutura mínima, você estima um investimento de quanto, assim, aproximadamente? Para quem quer dar o pontapé inicial, assim como você deu no começo? É muito lançamento, né? Todo ano lança drone. Hoje você fala assim, eu vou um drone maior, um T100. Você vai gastar muito. Mas a última estrutura que a gente montou aqui, que é um T25, que é um drone bom, um drone médio, né, do meio, você vai gastar de 250 a 300 mil. Só com o drone? É que a estrutura em si, né? A estrutura toda. Aí vem drone, gerador? Aí vem o drone, aí você compra um gerador, aí você tem que montar um sistema de administração de cauda, aí você tem que pôr um caminhão, aí você tem que registrar, treinamento, tudo. Então assim, não é só, custa X o drone, X o gerador, eu vou pôr no... Não, você tem que pôr na ponta da caneta tudo, desde o exame médico que você vai pôr um colaborador para trabalhar. Porque tudo envolve custo. Então assim, hoje uma estrutura média sai 250 mil, dá 300 para sair. E mais ou menos o custo de aplicação, você pode abrir para nós ou não? Hoje a gente tem nossos fornecedores, se você pegar hoje, eu aplico para fornecedor particular, aí envolve assim, área grande, área pequena, né? Então você cobra aí de 150, 160, área total, 130, mas como nós também temos a parte de contrato, né? Que aí é volume, aí é na casa dos R$90. R$90 o hectare. O hectare. Independente da aplicação, se é maturador, falou em área total é R$90. Só que aí fala, mas é muito barato, não compensa, não paga custo. Cara, é melhor eu fazer um volume anual do que eu ficar saindo perdido sem ter área para voar. Isso, show de bola. Então eu penso assim, ao todo, no volume, eu já tenho 6 drones, tá tudo voando. Bacana. Então, tá tudo voando. E assim, a margem é menor, mas tô empregando pessoas, tô dando oportunidade, do que eu tivesse com 6 drones parados há 2, 3 meses. Ô Jason, a gente sabe que na GR Agro, assim como você deu vários exemplos bacanas de como vocês funcionam e faz todo o procedimento, tem a parte de planejamento também. Gostaria de saber um pouco como é que funciona essa parte? Então, Pedro, hoje nós setorizou, né, esse trabalho dentro da empresa. Bacana. Pulverização é uma área que tem um encarregado que toma conta e o mapeamento são outras pessoas que estão envolvidas dentro da operação. A princípio é a primeira operação que vem, né, para depois ir lá no campo pulverizar. E aí a gente tem uma encarregada de processamento, de mapeamento, que eu vou chamar ela aqui para passar melhores informações, que ela está no dia a dia, né? E aí ela vai te passar como é que funciona desde o início até o final, até chegar lá no drone. Que é assim, falar pulverizar tem que ter um início, né? Não é só lá pulverizar, tem um início de uma jornada para chegar lá. Vou chamar a Rênica aí você acaba de complementar com você. Não, combinado. Obrigado, hein? Pessoal, estamos aqui com a Rênica da GR Agro, que é responsável da parte de planejamento. Muito obrigado por nos receber. E a gente está com uma certa curiosidade para saber como é que funciona, porque para muitos, né, é só fazer um investimento de comprar, ir lá e aplicar. Mas a gente sabe que tem uma etapa muito importante por trás, que é o planejamento. Você poderia explicar para nós? O prazer é nosso, né? Hoje, dentro da operação, houve muito a necessidade da gente estar montando essa estrutura de mapeamento e processamento, né? Hoje, dentro da GR, a gente conta com uma equipe de um piloto a campo
e mais duas pessoas no processamento que é feito internamente. Então essas pessoas elas estão capacitadas e elas ficam especialmente para isso, para analisar as imagens que foram coletadas por outro tipo de drone. Então existe o drone da pulverização e os drones de mapeamento. Então esse rapaz vai lá, coleta as imagens, é enviado para um sistema da própria DJI e esse processamento ele faz o trabalho dessa análise desse ortomosaico, né? Que aí depois desse ortomosaico ele é enviado diretamente para o controle dos pilotos. Então isso evita muita falha, evita muito erro, a gente tem uma segurança maior em estar operando à noite. Então, porque todo esse processamento ele tem um olhar clínico e treinado para estar analisando linhão de energia, coqueiros, árvores secas. Então, existe todo um processo antes da pulverização que garante uma maior segurança da aplicação dos nossos equipamentos. Então, graças a Deus, nessa safra a gente não teve acidente por conta de mapeamento e processamento. Então, assim, foi um avanço muito grande dentro da empresa colocar esse time para trabalhar junto com a gente. Ô, Rênica, explica para nós qual que é o melhor horário para fazer esse mapeamento das áreas? Diferente da pulverização, que ela pode acontecer à noite, em qualquer outro momento do dia, o mapeamento ele é feito por volta ali das 7 horas da manhã até no máximo entardecer. Hoje na GR a gente trabalha até umas 4, 5 horas no máximo, para estar obtendo as imagens com maior clareza, né? Hoje a gente conta com 2 equipamentos. A gente conta com o Mavic 3 Enterprise e o Air 2S. Então são equipamentos completamente diferentes para várias operações, né? Muito bom. Então, assim, hoje a gente tem esses 2 equipamentos. Então esse horário funciona, a gente faz a coleta das imagens durante esse horário. Já o processamento ele pode ser feito a qualquer momento, né? Porque é feito internamente dentro do software da própria DJI. Muito bom. E o rendimento desses 2 equipamentos que você tem para mapeamento? É em torno de quantos hectares por dia? É bem diferente, né? Então, por exemplo, um Air 2S, se você tiver uma estrutura dele hoje com um equipamento, a gente chama de hub, que é um equipamento que ele carrega o maior número de baterias. Hoje nós fomos no mercado buscar, que antes não tinha. Quando nós começamos o mapeamento, era mais sofrido, a gente tinha menos baterias. Então, nós fomos buscar esse diferencial, hub, mais baterias. Hoje, dependendo das distâncias entre as áreas, você consegue fazer um mapeamento de em torno de uns 400 a 500 hectares. Só que isso também tem uma variável. Então, por exemplo, desde a altura do voo, sobreposição das imagens, velocidade. Então, tudo isso impacta. Então, tem já um Mavic, dependendo da quantidade de baterias que você tiver para trabalhar, aí você faz mais de 1.000 hectares num dia. Aí, Rênica, tem um ponto de dúvida até meu. Esse drone vai a campo e tira foto, certo? Nessa foto você vai criar um mosaico? Isso. Os 2 drones, né? Ambos eles é feito um plano de voo. Então, essa foto ela é georreferenciada. Então, a cada quantidade X de metro que você estipula no plano de voo, ele vai bater uma foto que ela gera uma coordenada, né? Bom. Aí essa foto georreferenciada, ela é jogada para um sistema da DJI, a gente faz o upload dessas fotos, e aí o próprio sistema da DJI junta elas num ortomosaico correspondente à imagem daquele cliente, né? Daquele local da aplicação. Bacana. E aí depois é feito o trabalho em cima do processamento dentro daquele mapa. Aí, Rênica, explica para nós, porque assim, esses drone vai e faz toda a parte de foto, que gera o mosaico e tudo mais, beleza. Com isso vai ter alguns obstáculos no campo, seja ele árvore, rede de energia. Como é que você sinaliza isso para depois o drone da pulverização ter um certo desvio? Porque, por exemplo, diferente do drone da pulverização, o mapeamento ele voa muito alto. Então a gente chega a voos com o Mavic 3 até 200 metros de altura, já o Air 2S é 130. O voo da pulverização ele é feito bem próximo da cultura, ali numa faixa de 5, 6 metros no máximo, que a gente mantém um padrão, né? Então às vezes você pega uma árvore, um obstáculo que pode acontecer um acidente. Então ele é marcado como um obstáculo e é enviado aquele polígono para o piloto. Dentro do controle dele, ele cria em volta uma imagem mostrando para o drone que ali tem um obstáculo que ele não pode chegar perto. O drone tem sensores? Tem, só que quanto mais a gente tiver meios para evitar algum acidente, melhor. Então o trabalho ele acontece desde quando o cliente passa a área para a gente, com o mapa do local. Então nós feito um KML, né, a gente chama de KML,
o piloto vai voar, ele voa, a gente processa essa imagem de todas essas informações. Então o mapeamento vai olhar desde o PDF daquele mapa, aonde está a rede de energia, quais são as observações que o piloto também colocou, que ele viu na área, porque às vezes tem observação que está no mapa, mas o piloto viu em outro lugar. Então, um pivô, às vezes um pivô de milho, às vezes você está fazendo uma operação como uma dessecação, um maturador. Então, hoje a gente praticamente chegou, a gente não teve nenhum problema nessa safra com queimar a cultura vizinha ou problema com deriva. Então, assim, hoje a gente é bem rígido e bem crítico nesses pontos. Essa margem de segurança a gente vê que é muito importante, né? E qual que é a faixa, quando tem uma cultura vizinha, que vocês costumam deixar de segurança para não correr o caso de deriva e tudo mais? Isso, dependendo da operação, mas é em torno sempre de 50 metros. Muito Isso. bom. Então, porque é observado desde do mapeamento da busca do piloto nessa coleta, então ele entrega um rendimento para a gente com todas as informações que ele viu no local. Se tem cana-planta, se tem muito coqueiro, se tem árvore seca, se tem laranja do lado, todas essas informações é passada para o processamento e depois é enviado um relatório para o piloto, num outro programa, que o piloto já vai munido dessas imagens para o campo. Então isso, o piloto chegar e pegar em mãos todas essas informações e chegar para a aplicação, ele tem uma garantia ali enorme dentro da operação, reduzindo praticamente a zero qualquer acidente. Muito bom, muito bom. Ênica, vamos explicar na prática para nós como é que funciona? Eu tenho certeza que a galera deve estar ansiosa para ver. Sim. Ô Rênica, aí explica para nós um pouco na prática, né? A gente conversou bastante, viu os pontos importantes, até mesmo segurança, e agora a gente tem um exemplo prático aqui, né? Isso. Então funciona assim, Pedro. Então o piloto vai lá, faz a coleta dessas imagens, depois a gente joga nesse software da DJI. Então o que que é? A criação do ortomosaico é a junção dessas imagens georreferenciadas. Então nesse caso aqui a gente pode observar o mapa, né? Então aqui ele foi feito e depois as imagens são ele junta a imagem que você consegue aproximar muito mais e ter uma qualidade na imagem, certo? Aqui foi um voo feito a 130 metros de altura. Então, por exemplo, aqui você tem uma árvore seca. Se é uma operação que você vai fazer uma aplicação noturna e você fica só pelo mapeamento do controle do drone, que também tem como ser feito, você corre o risco dessa imagem estar desatualizada, porque ela é uma imagem por satélite, e não ser uma imagem tão real. Então aqui a gente pode observar, todos esses pontos em amarelo são pontos que ele tem obstáculo. Então aqui o drone ele não vai gerar rota próxima desse ponto. Então ele chegou perto do ponto, ele para e ele refaz a rota, ele desvia. Então isso aqui é muito importante, esse mapeamento, ele para nós foi essencial na nossa aplicação, na segurança da aplicação e segurança para os pilotos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, todos os obstáculos eles são marcados. Então a gente tem a equipe que senta de frente ao sistema e vai procurando talhão por talhão junto do mapa, aonde tem árvore, onde tem árvore seca. Ela olha, por exemplo, se você ficar dependente do mapa, do controle, vai ser um mapa assim, ó. Então você pega uma área pequena como essa, olha a quantidade de obstáculo que esse piloto vai ter e a dificuldade, isso é uma área que ele jamais vai poder aplicar à noite. Então o mapeamento ele vem para auxiliar ainda mais a operação, trazer segurança e trazer qualidade. Independente do drone, é tudo nesse sistema que você faz a junção para criar um mosaico. Isso, tudo nesse sistema da própria DJI que ele faz dessa forma. Hoje no mercado ainda não tem uma forma de você fazer em paralelo, dentro dos drones da DJI. Tá? A única forma de fazer paralelo é fazer pelo controle do drone. Só que aí você corre o risco de acontecer algum acidente. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, você tá com essa imagem, sabe-se lá Deus de quantos anos? Às vezes de 5, 6 anos atrás. Pode ser que essa árvore esteja aqui, pode ser que não, como também pode ser que nasceu alguma outra árvore ali e aí acaba acontecendo um acidente. Ou às vezes essa árvore que estava com a copa cheia, ela se tornar uma árvore seca e você não marcar ela e acontecer algum acidente. Ô Rênica, show de bola, um baita de um aprendizado, né, no dia de hoje. Então assim, a gente vê claramente que é importante a gente planejar antes de executar. Com isso, sem dúvida, vocês estão ganhando em segurança,
ganhando sem ter gastos, né? Perdendo o drone, tendo colisão e tudo mais. E com isso, o que despertou o interesse é a questão da aplicação noturna, né? Com isso, vocês conseguem fazer a aplicação noturna, é isso? Isso, hoje a gente consegue fazer a aplicação noturna com uma maior segurança, a aplicação que é feita diurna, uma segurança maior ainda, a entrega para o cliente também com essas imagens, porque hoje a gente também tem um sistema interno e próprio, desenvolvido só para gente. Então essas imagens, elas são de suma importância. E quando ela sobe para o piloto, ela sobe constando todas essas informações. Então assim, houve uma segurança, a gente nem se compara, foi 100%. Sem contar a rentabilidade para o piloto, porque ele não chega, ele não vai ter que ficar fazendo esse mapa ou em casa, no momento de descanso dele. Tá fazendo esse mapa, não tá dentro do horário dele de jornada de trabalho. Então, assim, houve uma rentabilidade muito maior mesmo. Muito bom. Então, o AgroInfluencer 7 desde já agradece aí pelas oportunidades, pelo conhecimento que vocês compartilhou conosco. A gente vê a questão da organização, que isso é importante, né? Ainda mais quando se fala com tratamento com clientes, né? E até mesmo com os funcionários, pensando na otimização do processo. A gente gosta de ver a coisa na prática, né? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Bom, pessoal, o AgroInfluencer 7, junto com a empresa GR Agro, a gente teve a experiência na parte de planejamento, toda a parte de construção. E agora, como a gente gosta do agro, né, nada melhor do que ver na prática, né, na fazenda do seu Devanil. Então a gente vai falar um pouquinho como que funciona todo aquele processo que é planejado, a execução dele no campo. Ô Jason, então aqui na Fazenda Vitória a gente está tendo a aplicação. E o interessante é a questão da aplicação noturna, né? A gente vê na prática e com isso você vê alguma coisa que impacta no rendimento? Ô Pedro, boa noite. Nós estamos aqui hoje numa aplicação de maturador, né? Hoje a qualidade da aplicação noturna é bem melhor, bem mais satisfatória. Durante o dia a gente tem muito fatores climáticos, né? Tem vento, tem a umidade, temperatura, então assim impacta muito no delta T. E aí o período de trabalho nosso durante o dia fica muito curto. Então você entra ali, clareando o dia, quando for 9, 10 horas da manhã, você já tem que encerrar a operação porque a temperatura já subiu. À tarde, mesma coisa. Então a gente optou por estar trabalhando nesse período noturno, né, da parte da tarde para a noite, por questão da temperatura. Até o vento também diminui bastante. Você pode ver agora aqui que está o vento bem tranquilo. Então o rendimento aumenta muito mais que o dia. Aí uma coisa que a gente vê interessante, por mais que está à noite, tem alguma influência na questão da altura do espaçamento do drone com a cana ou qualquer outra cultura que for fazer a aplicação, sendo noturno? Não, porque a gente fez um padrão, né? Então assim, dependendo da operação que a gente vai trabalhando, a gente tem altura, faixa, micro, então durante o dia, quanto mais alto, mais volatilidade, né? Você perde por temperatura e vento, então à noite você tem uma altura padrão, ali você pode seguir uns 5,5, 6, que tranquilo, não dá interferência por questão de ser dia e noite não. Ô Jason, e outro detalhe bacana, por mais que está fazendo a aplicação à noite, a gente sabe da questão do rendimento, que é interessante e tudo mais, e tem algum segredo na troca de bico, algo do tipo ou não? Então Pedro, a diferença do dia para a noite em questão dos bicos, nossos bicos são automatizados, então a gente consegue controlar as micras, né? Durante o dia você tem muita dificuldade nas micras. Se você coloca uma micra muito fina ou média, questão da temperatura, ela tem velocidade, então você se perde muito o produto, a qualidade cai lá embaixo. À noite, como você já tem essa a temperatura tá ideal, você pode trabalhar com a micra correta, né? Você vai fazer uma dessecação aí no período da noite, se não tendo o orvalho, você consegue controlar uma micra média, fina, que você não vai perder nada. Agora do dia já dificulta, então não tem o que falar assim, vou pôr uma micra fina de dia, não consegue. Você tem que trabalhar com a micra mais grossa e talvez aquela aplicação que você precisa com a micra média você não consegue atender. Então nós optou para noite por questão de rendimento e qualidade. Ô Geison, aí um tema bacana, a gente sabe que nessa época do ano venta muito, né? E comparado à situação que a gente está, no cenário que a gente está agora nesse momento, quase não está ventando. Com isso, aumenta a vida útil da bateria? Sem dúvida, Pedro. A gente ganha tanto na otimização do drone, do equipamento,
que está mais fresco, a temperatura não está alta, essa bateria não sobrecarrega na temperatura, não superaquece, sem contar o rendimento na aplicação também. Como o Geiso mencionou, então você tem um maior tempo, uma maior qualidade da aplicação, uma maior qualidade de trabalho também para os funcionários, para os colaboradores, né? Então isso impacta muito no rendimento no geral, né? Então você pega um bloco lá que às vezes durante o dia ele aplicaria a metade, à noite ele consegue fazer a aplicação total daquele bloco sem problema nenhum. E hoje mais ou menos vocês aplicam quantos hectares turno? É que é sempre muito variável, né? Então vai desde o equipamento, se é um T20, T25, T40, da parceria piloto e colaborador dele e Badeco, né? Mas em média hoje a gente já chegou um colaborador a aplicar até 160 hectares num dia. No dia. Numa jornada de trabalho. Hoje os equipamentos nossos, com tudo que nós está falando, todos favoráveis, aí varia de área. Você pega bastante área grande, né? Menos deslocamento de uma área para outra. Então assim, varia aí de 7.000 hectares, 6 a 7.000 hectares, sem forçar. E hoje assim, qual é o tempo que vocês gastam para fazer a aplicação e no abastecimento? Para o uso da bateria, trocar bateria, a questão do armazenamento desse insumo lá dentro do drone, para fazer? Quanto tempo mais ou menos gasta para descarregar isso? A partir que você já montou a estrutura, que você já pôs rodar ali tudo, né? Hoje um auxiliar de piloto bom, hoje ele demora em média 40 segundos para fazer a pista de pouso. Trocar a bateria, abastecer o tanque e retornar. E o piloto subir a aeronave. A aeronave indo no destino lá, pegando a linha de aplicação, é em torno de 8 minutos de voo. Esses 8 minutos de voo, hoje nos parâmetros que a gente trabalha, na velocidade certa, faixa, altura certa, a gente faz em média de 3 a 3,5 hectares por voo. Então a gente vê que é que nem o pit stop, né, de Fórmula 1, né? Quanto mais agilidade, não pode perder tempo. O drone chegou, se o auxiliar dormiu ali, perdeu o tempo. Aí você já perde até o ciclo de carregamento, porque a gente trabalha com 3 baterias, né? Então assim, eu tiro uma e põe a outra. Então o auxiliar tem que ser bem ágil ali para o piloto ali já acionar, já subir e ir para campo. E é mais ou menos quanto tempo para carregar uma bateria com o gerador? Hoje, no gerador que a gente trabalha, leva até de 9 a 10 minutos. Então, se o gerador já tiver com alguma anomalia, alguma falha, que já tiver passando de 9 a 10, já impacta no rendimento do piloto. Aí o drone chega, se a bateria não carregou, ele tem que esperar um pouquinho. Então, assim, a gente tenta sempre manter a manutenção preventiva dos geradores, trocar filtro de ar, óleo, e sempre manter ele organizado para ele carregar de 8 a 10 minutos no máximo. E que nem a gente comentou lá na parte mais estratégica, né? No campo, no momento que a gente está aqui hoje, você tem uma estrutura composta do caminhão, o drone, e quantas pessoas que está nesse momento? Hoje, aqui no campo a gente tem um caminhão baú, tem um gerador, né? Tem o tanque de cauda lá dentro do baú, né? Que é a parte de bombeamento de cauda, as baterias, o drone, o carregador. Então esse aqui é o que fica no campo, mas para trás a estrutura é grande, né? Sim, sim. Grande. Então... E na questão que você explicou até para nós na parte mais estratégica, a parte do treinamento em si. E vocês fazem o treinamento também noturno, pensando na otimização e desenvolvimento dos colaboradores? Então, como a gente trabalha mais à noite, então o colaborador que ele vem para piloto, né? Ou que a gente dá a oportunidade na empresa para o auxiliar que está destacando ali no momento, ele já é treinado à noite. Muito bom. Porque o dia, ele já sabe, se ele trabalhar à noite e dia, não precisa ficar no pé. Ele já está sozinho. Bacana. Porque de dia a gente tem a visão bem maior, você tem até a câmera do drone. Então esse piloto já é treinado à noite. Aí que eu falei para o período ali de uns 15 dias com um colaborador nosso já experiente, treinando à noite. Bacana. Aí, Geiso, até falando de colaborador, falando de treinamento, hoje a GR Agro tem vaga disponível? Hoje a gente está com vaga disponível. Está sem vaga disponível para auxiliar. Estamos aqui com o Lenilson, operador da empresa GR Agro. Quanto tempo você tem de empresa, Lenilson? Olá pessoal, como vai? Hoje na GR Agro eu já vou completar 1 ano já trabalhando com o pessoal da GR Agro. Eu já vinha trabalhando com operação com drone também em outra fazenda, né? Com outro proprietário, mas aí hoje eu tô com o pessoal da GR Agro. Muito bom, Lenilson. Então a gente vê a questão da prioridade que a empresa dá para o funcionário, isso é bom.
E questão de treinamento, o que você tem a falar pro pessoal? Questão de treinamento, como é feito, o que você levou de aprendizado? Nossa, tive um treinamento excepcional, né? Com toda a equipe, o apoio, né? Foram uma semana, né? Aula teórica, conhecendo o equipamento, assim, foi excepcional, cara. Foi muito bom mesmo. E eu indico ao pessoal que está querendo entrar nesse ramo, vai em frente, vale a pena, viu, pessoal? Muito bom. E uma curiosidade até minha, o que você me fala da aplicação noturna? Ah, eu prefiro, viu? Eu prefiro. Já trabalhei de dia, né? Foi igual o Geis comentou para vocês anterior. Durante o dia a aplicação fica um pouco mais crítica, né? Não dá muito rendimento, né? Então eu hoje prefiro trabalhar à noite. Tem tanto que nós estamos aqui agora, né? A noite inteira e não intervir em nada, não intervir em nada. Até melhor, né? Porque é mais fresco, mais fresco. O vento é calmo, não tem tanta ventania, né? Mas às vezes acontece. Se acontecer, a gente para a operação, né? Espera acalmar e depois volta de novo. Mas eu prefiro a noite. Ah, muito bom. Bom, aqui, essa aqui é a área que eu estou fazendo a pulverização, né? Então eu demarquei ela aqui, o campo, né? E onde está a linha amarela é onde ele vai pulverizar. E a linha verde é onde que ele já fez. Então assim, se ele parar em qualquer canto aqui do mapa, ele automaticamente ele vai voltar lá para continuar essa operação na linha do mapa. Pois o pessoal já fez todo o processamento do mapeamento da área, né? Então assim, para não haver falhas. E estamos aqui aguardando o lançamento do drone, hein? Vamos que vamos, hein? Só no pit stop. Também tem o pós, né? E o pós a gente vê que tem um cuidado pós isso. E o que seria esse cuidado? O pós-cuidado seria o quê? O piloto acabou a jornada, né? O piloto tem ele ali a obrigação de estar limpando o equipamento, né? Fazendo uma tríplice lavagem no equipamento, até por questão de sobragem residual. Na outra operação não sabe qual vai ser a finalidade dessa operação, se é um inseticida, se é um foliar, se é uma dessecação. Então, manter o equipamento limpo. O piloto faz a tríplice lavagem, limpa o equipamento completo, né? Limpa as baterias, limpa o controle, limpa tudo, guarda os equipamentos, aí sim que ele segue. Muito importante, né? Até para ter uma durabilidade maior. E hoje mais ou menos um drone dura em torno de quanto tempo? Drone é igual trator, né? Então assim, todo ano lança drone zero e vai ficando os drones mais velhos. Mas é igual carro, né? Tem carro 2013 aí que é igual um zero. Né? É tudo questão de cuidado e manutenção do dia a dia. Assim, pensando em, eu preciso um ano de safra, descartar meu drone e comprar um novo porque lançou. Não, o drone que entrega o primeiro ano, ele está entregando o mesmo rendimento até hoje. Aí, Jason, outro detalhe importante, né? A gente sabe e falou sobre questão de investimento e tudo mais. Até gostaria que você desse uma frisada sobre a questão do investimento para ter uma estrutura para fazer esse tipo de aplicação e se tem seguro, porque a gente sabe que é um equipamento de alto custo, né? Então, Pedro, hoje um investimento desse hoje fica em torno de 250 a 300, como eu mencionei lá atrás, né, para chegar aqui no campo. E só do drone pulverização. Aí você põe mais um investimento de um computador bom, um computador com placa, e carro, drone de mapeamento. Então assim, se a pessoa falar, não, eu vou fazer todo o procedimento certinho, como tem que ser feito, né, você vai gastar aí de 300, 350 com o mapeamento junto, né, aí tem que pôr um carro, um funcionário, tudo. Só que eu já cotei seguro, né? Eu já tive, não vim aqui falar que eu nunca tive acidente, já tive 2 ou 3 acidentes já com aeronave, né? Já cotei seguro. Na época, quando eu cotei, era muito caro para poder liberar, acho que é franquia, né? Para acionar a franquia. Ele é barato mensalmente, não é caro, mas quando você vai acionar, ele fica muito caro. Talvez a queda que teve o drone, fica mais barato você arrumar o drone do que você pagar a franquia. Então eu optei por não ter franquia. Aí nós já optou por ter a empresa estruturada na questão de segurança, igual a Rennica mencionou, né? Cada um cuida de um setor para chegar lá na frente ter menos acidentes, 0 acidentes, né? Tá buscando. Esse ano a gente não teve nenhum acidente, graças a Deus, né? Por
alguma falha de um obstáculo, alguma falha assim, pode ser que aconteceu alguma coisinha, o motor travou, isso aí acontece, né? Natural, É igual porque um tá carro trabalhando. furar um pneu, né? Tá trabalhando. E buscamos profissionalismo no mercado. Pilotos hoje são todos profissionais, são todos treinados dentro da casa. Um adendo é que quem pensa em investir, não tem essa infraestrutura toda, ele tem que pensar também em colocar no próprio custo da estrutura esse valor de manutenção, né? Porque ou de estar guardando, ou de estar colocando um percentual ali, também dentro da estrutura mensal, dentro da aplicação, está colocando um percentual ali para eventuais manutenções desse drone ou eventual queda, ele também tem que ter um valor ali destinado para aquilo, para também não ser pego desprevenido de surpresa. Fazer todo o mapeamento, toda aquela questão de separar o que é árvore, o que é linha de energia, para chegar aqui no campo e a gente ser bem assertivo na hora da aplicação. Parabéns pela organização, pelo planejamento. A gente sabe que rendimento, ele acaba sendo consequência do quê? Da segurança e da qualidade. Então, pessoal, encerrando por aqui, mais um episódio do Agro Influencer 7. Um dia muito rico e inspirador, com muito conhecimento tanto teórico quanto na prática. Então, desde já gostaria de agradecer mais uma parceria com a empresa GR Agro e obrigado pela oportunidade e tamo junto, né? Porque o agro ele precisa de pessoas assim, de empresa assim que investe nos colaboradores, porque sabe que o colaborador que vai trazer bons frutos e promover a empresa como um todo. Pedro, nós que agradecemos, nós da empresa GR Agro em todo, né? Não só nós que estamos aqui gravando, mas a equipe por trás também que faz acontecer esse trabalho todo, né? E um ponto importante, pessoal, vocês aplicam em qualquer tipo de cultura, certo? Isso, hoje a gente aplica em qualquer cultura. Milho, arroz, feijão, seringueira. A gente já fez em seringueira, que é um pouco mais difícil de fazer, mas a gente faz também. A gente também presta serviço, que talvez a gente tá meio atropelado na pulverização e o mapeamento mais tranquilo, que a gente adianta bastante, né? A gente presta serviço também de mapeamento. Se alguma empresa não tiver a estrutura de mapeamento, a gente também presta serviço também. Não só de coleta de imagem, como processamento também e entrega o mapa dentro do controle do cliente. Show de bola, muito bom. Muito obrigado, Jason. Obrigadão. Obrigado a você. Pessoal, como vocês viram, o mundo do agronegócio vem crescendo e muito com a tecnologia ao nosso favor, trazendo mais facilidade no trabalho e muita praticidade. E pessoal, se vocês não se inscreveram no canal, uma baita de uma oportunidade aí, conto com vocês, então sigam lá, curta e compartilham, que vem muito conteúdo por aí. E lembre-se, porque quem caminha junto, cresce mais forte.